Então, continuando aqui nossa revisão, nós estávamos aqui nos regimes do IBS e da CBS, né? Falamos sobre os regimes específicos, né? Que são aqueles ligados aos setores específicos, e falamos também sobre os regimes diferenciados, que têm algumas reduções de alíquota. E agora vamos falar dos regimes favorecidos, que são três: o Simples Nacional, o regime de biocombustíveis de hidrogênio e da Zona Franca lá de Manaus, e áreas de livre comércio. Então, a questão dos biocombustíveis foi incluída pela reforma tributária lá no artigo 255, né, da parte do meio ambiente. E aqui ele fala sobre, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como bem de uso como do povo, tal. E impondo-se ao poder público o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tá. E aí, coloca aqui, ó, que o poder público, né, manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma da lei complementar, a fim de assegurar tributação inferior a incidentes sobre combustíveis fósseis. Então, tem um favorecimento aqui para os biocombustíveis e o hidrogênio de baixa emissão de carbono. É capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições. Então é isso. Não tem muito detalhe sobre isso aqui. O mais importante é saber que existe um regime favorecido relacionado a biocombustíveis e ao hidrogênio de baixa emissão de carbono. Agora sobre a parte da Zona Franca, né? Fala que as leis foram incluídas pela reforma no ADCT, artigo 92b. As leis instituidoras dos tributos previstos nos artigos 156A e tal, que é o IBS-CBS, né? Eles estabelecerão os mecanismos necessários com ou sem contrapartidas para manter, em caráter geral, o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus, as áreas de livre comércio existentes em 31 de maio de 2023. Então, o que ele quer dizer é que as leis que instituíram o IBS e CBS, elas não vão poder excluir a Zona Franca de Manaus ou tornar insignificantes ou pouco representativos os benefícios que as empresas têm de instalarem as suas fábricas lá em Manaus. Então, é esse o ponto. Regime favorecido. Então, Simples Nacional, biocombustíveis, hidrogênio, Zona Franca e área de livre comércio. 156b. Os estados, Distrito Federal também, e os municípios exercerão, por meio do comitê gestor, as seguintes competências relativas ao IBS: editar regulamento único, uniformizar a interpretação e aplicação da legislação, arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação. Então, fazer o regulamento, arrecadar e distribuir o produto da arrecadação e decidir o contencioso administrativo. O comitê gestor, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Na forma da lei complementar, os estados e os municípios serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do comitê. Então tem aquela participação lá de 27 estados, 27 municípios, 27 representantes do estado, 27 do município. Então, é um mandamento aqui para que a lei complementar disponha sobre essa questão de ser paritária a representação dos estados e dos municípios dentro do comitê. Assegurada a alternância da presidência entre o conjunto dos estados e do município. Então, vai alternar presidente do lado dos estados, presidente do lado dos municípios. Vai alternando. O comitê será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto. Ok? Controle externo do comitê
será exercido pelos estados e pelos municípios. A fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial serão realizados pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados e dos municípios. Ok. Então, as procuradorias, né? Administrações tributárias e procuradorias. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias serão exercidas por servidores das referidas carreiras. A estrutura e a gestão do comitê cabe ao regimento interno. Dispor sobre a sua organização e funcionamento. Então, beleza. Comitê gestor. Quais são as competências do comitê gestor? Editar regulamento e uniformizar interpretações, arrecadar e efetuar compensações e distribuir a arrecadação, decidir contencioso administrativo. 3 competências. Independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Quais são as premissas para esse comitê gestor? Representação paritária, alternância de presidência entre Estado e município, financiado por um percentual da arrecadação do imposto, controle externo exercido pelos estados e municípios, fiscalização e cobrança feita pelas administrações tributárias e procuradorias dos entes, competência exclusiva das carreiras especializadas, né? E a estrutura de gestão estabelecida em lei complementar. Aparece aqui? Não, não aparece. Quando eu clico aqui no Smart Chart, não aparece aqui aquela partezinha para editar. Só aparece na minha tela. Interessante. A participação dos entes na instância máxima de deliberação observará a seguinte composição. Então, vai falar sobre a participação. Isso aqui repete tudo lá na lei, né? São 27 membros dos estados e 27 membros dos municípios. Esses 27 municípios serão 14, né? Com base nos votos de cada município com valor igual para todos, e 13 com base nos votos de cada município ponderados pela população. Então, composição: 27 membros do Estado, 27 membros do município, sendo 14 votos de valor igual e 13 com voto ponderado pela população dos municípios. As deliberações serão aprovadas se obtiverem os votos. Então, aqui os quórums para aprovação dentro do comitê, né? Em relação ao conjunto dos estados e distritos federais, Distrito Federal, a maioria absoluta de seus representantes. E de representação dos estados do Distrito Federal, que correspondem a mais de 50% da população do país. Em relação ao conjunto dos municípios, maioria absoluta de seus representantes. Então, as deliberações do comitê gestor serão por maioria absoluta, como regra. Para os estados, ainda se exige representação de 50% da população. As deliberações serão consideradas aprovadas se tiverem cumulativamente os votos. Em relação aos estados, tem que ter maioria absoluta e tem que ter representantes que correspondem a mais de 50% da população do país. Interessante, né? Então, para os municípios, basta ter maioria absoluta dos representantes. Agora, no caso dos estados, além da maioria absoluta dos representantes, tem que ter a maioria da população também, né? Que é mais de 50% da população. É interessante, né? Se for só estado pequenininho, é mais de 50% dos estados, e isso não é suficiente, né? O presidente do comitê deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária. Artigo 50, que eu trouxe como lembrete. A Câmara dos Deputados do Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar o presidente do comitê gestor para prestar informações sobre assuntos previamente determinados. E compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar conflitos entre entes ou entre estes e o comitê gestor. O Comitê de Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações
e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos. O Comitê de Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos. Então, vai ter aí uma certa integração entre o comitê gestor e as procuradorias, né? Desculpa, entre o comitê gestor e a administração tributária da União, né? Receita Federal. E também as procuradorias, claro. PGFN e as procuradorias estaduais. Municipais também. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos. Tá, então ele está falando que você pode integrar aquilo que tiver em discussão administrativa do IBS e da CBS, pode integrar isso dentro do mesmo processo. Entendi assim. Para não ter dois processos, né? O processo do IBS e o processo da CBS. Seção 6, da repartição das receitas tributárias. Isso aqui é uma parte que, tudo bem, ler na letra da lei. Mas uma tabelinha vai bem melhor, né? Mas vamos ler, vai, já que a intenção é ler. Eu não sei se eu consigo trazer para cá outro documento. Que aí eu colocaria aqui. Cadê? Vou pausar o vídeo aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, acho que eu consegui trazer aqui, pessoal, o documento que eu tenho com o esqueminha das repartições. Então, a gente pode ir lendo aqui e depois voltando por esse documento para fazer uma memorização melhor. Aí, vamos voltar aqui para o texto da lei. As repartições das receitas tributárias. Pertence aos Estados do Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos por eles, as suas autarquias pelas suas fundações e 20% do produto da arrecadação dos impostos residuais. Então, Estados e Distrito Federal, né? Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui o IR, né? Então, 100% do IR dos servidores do Estado vai para o Estado, 100% do IR dos municípios vai para aquele município, dos servidores, né, desse município. Ouro, a gente já tinha visto lá em cima, né, que é 30% para o Estado e 70% para os municípios. União, 20% para o Estado, que é o que a gente acabou de ver. Vamos continuar. Então, 20% aqui. Peraí, vamos recordar o do ouro lá. Ouro. Tá lento aqui. Ouro. Então, ó, ouro. 30% para o Estado, 70% para o município. Tá certinho. É isso aí que eu coloquei. Então, ótimo. Voltemos lá. Como que eu volto? Repartição. É isso. Bora. Aos municípios. Eu vou ler tudo e depois a gente volta para o esqueminha, que é melhor. Pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto de renda, dos proventos, incidentes na fonte sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias e suas fundações. Que for pago, provento pago pelo município.
Tá, 50% do produto da arrecadação do imposto sobre propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade se optar por fiscalizar e cobrar. Então, é o que eu já tinha comentado lá em cima, né? 50% se ele não fiscalizar e 100% se ele fiscalizar. IPVA, 50% do IPVA vai para o município, sobre os veículos licenciados em seu território e em relação aos veículos aquáticos e aéreos, cujas propriedades sejam domiciliadas no território. Então aqui tem uma diferencinha, né? Se for veículo terrestre, automotor, é aquilo que for licenciado. Agora, se for em relação aos veículos aquáticos e aéreos, aí é onde for domiciliado os proprietários. É isso. Aquático, aéreo, domicílio do proprietário. Veículo automotor terrestre, licenciado, onde for licenciado. ICMS, 25% do ICMS e 25% do IBS também. Então, a parcela que vai para os municípios é a mesma. Que do IBS, do ICMS é o que vai para o IBS. As parcelas do ICMS pertencentes aos municípios serão creditadas conforme os seguintes critérios. Então, esses 25% aqui, eles vão ser distribuídos para os municípios segundo alguns critérios. E aí, esses critérios são esses aqui, de 65% no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. E até 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10% com base em indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade. Então, ó, é 25% do ICMS que vai para o município. Desses 25%, 65% vai ser distribuído conforme o valor adicionado às operações naquele município e até 35% por outros critérios dentro da lei estadual, sendo que obrigatoriamente 10% tem que ser com base em indicadores de melhoria na aprendizagem e no aumento da equidade. As parcelas do IBS pertencentes aos municípios serão creditados conforme os seguintes critérios. Então, os critérios do IBS não serão os mesmos do ICMS. Aqui é 65, 35, com pelo menos 10. Aqui já é 80, 10, 5 e 5. 80 o quê? Na proporção da população. Então, não tem mais aquela de valor adicionado. Não, basta critério populacional. 10% com base nos indicadores de melhoria, de aprendizagem e equidade. Então, continua tendo essa questão da aprendizagem e equidade, porque é 10% fixo. Lá era 10% no mínimo. 5% de acordo com os indicadores de preservação ambiental e 5% montantes iguais para todos os municípios do estado. Agora aqui, a União entregará do produto da arrecadação do IR, IPI e imposto seletivo 50% da seguinte forma. Então, IR, IPI e imposto seletivo. 50%. Da seguinte forma, 21 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Estados, 22 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Municípios, 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ficando assegurado o semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Também 1% ao Fundo de Participação dos Municípios. Será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios será entregue no primeiro decênio do mês de julho. E 1% do Fundo de Participação do município será entregue no primeiro decênio do mês de setembro. Então, o IRPIS, ele vai 50% para os estados e municípios, né? Em que proporção? 21 os estados, Fundo de Participação dos Estados.
22, fundo de participação do município. 21 mais 22, 43. Sobrou 7, né? 7. 3 desses 7 vai sobrar 4. 3% para aplicação do FCO, né? Fundo do Centro-Oeste, Fundo do Norte, Fundo do Nordeste, através de suas instituições financeiras, ficando assegurado o semiárido do Nordeste. Então, a parte que for do Nordeste, pelo menos a metade, tem que ir lá para o semiárido. Então, estava faltando 4, né? 21, 22, 43. 43 com 3, 46. 1% fundo de participação do município será entregue no mês de dezembro, 1% em julho, 1% em setembro. Ué, que estranho, parece que faltou 1%, né? Deixa eu ver minhas anotações aqui. Ah, é 21,5, 22,5. Então, não é que faltou 1%, não. É isso aí, cadê? Isso. É 21 inteiros e 5 décimos por cento. Então, é 21,5 mais 22,5. Então, dá 44, né? Não é 43, é 44. Ah, beleza. Então, ó, 21 para o FPE, 22, 21,5 para o FPE, 22,5 para o FM, 3 para os fundos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 1% em dezembro, julho e setembro. É isso. Então, dá 50. Quais impostos? IR, IPI e imposto seletivo. Produto de arrecadação do IPI e do imposto seletivo. Sobre produtos industrializados, 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das exportações de produtos industrializados. Então, quanto mais eu exportar de produtos industrializados, mesmo sendo imunes, né? Eles são imunes. Mas na proporção daquilo que eu exportar, eu ainda vou transferir um pouquinho mais para os estados. 10%. Do produto da arrecadação da CID Combustíveis, 29% para os estados, observada a destinações para infraestrutura de transporte e subsídios de transporte coletivo. Os recursos arrecadados serão destinados ao financiamento de programas de infraestrutura de transporte e ao pagamento de subsídios a tarifas de transporte público. Né? Isso aqui é aplicável à CID. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada do IR e do IPI, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e provento de qualquer natureza pertencente aos estados e aos municípios. Então, esse aqui é o critério de cálculo. Né? No cálculo dessa parcela aqui que vai ser transferida, né, de 50%, você vai tirar aquilo que foi arrecadado pelos próprios estados e municípios lá, né, aquilo que já pertence a eles. A nenhuma entidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante do IPI, devendo o excedente ser distribuído entre os demais participantes. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20%. Ah, tá. Então, se nas contas lá der mais de 20% do IPI para um único estado, aí não pode. Tem que redistribuir, porque senão vai concentrar demais. Os estados entregarão aos municípios 25% do que receberem do IPI e do IS exportação, observados os critérios do ICMS para a parcela do IPI e do IBS para a parcela do IS. Do montante dos recursos da CID Combustível, 25% serão destinados aos seus municípios. Fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Ah, peraí. Agora já está falando, mudou de assunto aqui, né? Já está falando de fundo. Então eu vou parar o vídeo e depois no próximo vídeo a gente fala dos fundos.
Mas antes de parar o vídeo, vamos voltar aqui para nossa telinha de esquema, para a gente fixar melhor isso aqui. Então, arrecadação. Imposto de renda da pessoa física, né? Já é 100% do IR daquilo que o Estado pagar para os servidores e 100% do IR daquilo que os municípios pagarem para os servidores. IOF Ouro, 30% Estado, 70% município. Residuário, 20% Estado. CID de combustível, 29% para o Estado e 25% desses 29% vai para os municípios, que dá 7,25%. ITR, 50% vai para o município, mas se ele fiscalizar e cobrar, ele vai receber 100%. IPVA, 50% vai para os municípios, se for terrestre, de acordo com o licenciamento, se for aéreo e aquático, de acordo com o domicílio do proprietário. ICMS, 25% vai para o município. Desses 25%, 65% de acordo com o valor adicionado e até 35% conforme a legislação do Estado, sendo no mínimo 10% com base na melhoria da aprendizagem e equidade. IBS, 25% vai para o Estado, sendo que 80% pelo critério de população, 10% de acordo com melhoria de aprendizagem e equidade, 5% conforme critério de preservação ambiental e 5% igual para todos os municípios. IR, excluída essa primeira parcela aqui, né? E IPI e o imposto seletivo. Vai ser para os fundos, né? 21,5% para o Fundo de Participação do Estado, 22,5% para o Fundo de Participação do município. Ainda vai para os municípios 1% em dezembro, 1% em julho, 1% em setembro. E 3% do total também vai para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo metade do que for para o Nordeste para o semiárido. IPI e IS exportação, 10%. Sendo que desses 10%, 25%, ou seja, 2,5% do total, vai para o município. O IPI distribui conforme distribui como ICMS e IS distribui como IBS. Isso aqui é importante a gente passar também, que é aquele esquema que tem as resoluções do Senado Federal acerca dos impostos estaduais. Não tem... eu já passei por isso lá atrás, né? Mas é sempre bom a gente revisar novamente. Então, o ICMS, a alíquota interestadual e de exportação, ela é obrigatória, vai ter que ter resolução, ou já tem, e a iniciativa é do presidente da República com 1/3 do Senado e aprovação maioria absoluta. As alíquotas para as operações internas, elas são facultativas e elas são mínimas e máximas. A mínima é 1/3 a iniciativa, 1/3 dos senadores, aprovação maioria absoluta. No caso da máxima, iniciativa de maioria absoluta e aprovação de 2/3. O ITCD é aquele esquema que eu falei, né? ITCD tem uma abrangência maior, pega imóveis grandes, coisas maiores, então a alíquota máxima. São uma forma de lembrar, né? Obviamente tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é só para lembrar. E o IPVA, um carro, coisa menor, então a alíquota mínima. IBS. IBS vai ter a alíquota de referência, também instituída por resolução do Senado Federal. Tá certo? Então, vamos interromper por aqui, depois a gente volta falando sobre os fundos criados pela reforma tributária.